Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e aproveitando esse curso de dilemas éticos na medicina veterinária, que foi preparado com tanto cuidado para vocês, e é um tema tão importante, não só para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal, para o nosso crescimento pessoal. Eu vou começar me apresentando. Eu sou a Eliane Coreiaço, eu sou veterinária formada pela FMVZ USP em 98. A maior parte da minha experiência profissional é na indústria veterinária. Eu já trabalhei na farmacêutica, na indústria de pet food e atualmente eu atuo na indústria de biotecnologia, mais precisamente no mercado de diagnóstico veterinário. Eu sou mãe orgulhosa de um menino de 11 anos, sou vítima de violência doméstica. Eu estive em um relacionamento abusivo durante 13 anos, que inclusive acabou interrompendo a minha carreira durante mais de 9 anos. Apesar de já ter conseguido sair desse relacionamento há mais de 3 anos, eu continuo sofrendo abuso psicológico e patrimonial. Inclusive, eu me coloco à disposição para quem quiser conversar sobre esse tema, e aí, inclusive, vocês vão ter na tela o meu WhatsApp, né, e o meu e-mail. Eu só peço uma gentileza que no primeiro contato por WhatsApp, que seja por mensagem, porque é difícil para mim atender ligações, né? E para mim ficar mais fácil quando eu recebo mensagem por WhatsApp e para eu retornar, tá bom? Mas com todo prazer, assim, estou totalmente à disposição para quem quiser conversar. Minha intenção hoje é compartilhar com vocês as minhas experiências e o meu ponto de vista como colaboradora mesmo, na área de diversidade, equidade e inclusão. Então vamos lá. Como promover a diversidade e inclusão para atingir a equidade na medicina veterinária? Eu vou começar definindo o que é diversidade, né? Diversidade é qualidade de diverso, variedade, multiplicidade, né? No nosso contexto, a diversidade é o conjunto de diferenças e valores compartilhados na vida social. Essas diferenças, elas podem ser política, de gênero, identidade de gênero, etnia, né, que inclui cor, cultura, nacionalidade, religião, nível socioeconômico, pessoa com deficiência, diferentes idades, enfim. E por que que a diversidade é importante na veterinária? Não só na veterinária, né, gente? Em todas as áreas. Porque na diversidade nós encontramos esse sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de pertencimento nos traz uma sensação de segurança, de acolhimento, e isso permite que a gente se sinta à vontade para criar, aprender, né? Possibilita trocas de experiências e aumenta a nossa capacidade de inovar, faz com que a gente seja mais produtivo na nossa organização. Legal. Então, Eliane, qual que seria aí uma situação ideal de diversidade em uma organização? O ideal é que essa diversidade ela corresponda à diversidade do seu entorno, do seu público, né? Em que a sua organização, em que a gente está inserido. Por exemplo, que eu tenha uma representatividade equivalente à população do país, né? Se nós somos brasileiros veterinários e a nossa população é de 50%, mais de 50% negra, o ideal seria ter uma porcentagem próxima a essa de veterinários negros no mercado. Se 60% da população é do gênero feminino, então o ideal é que 60% da liderança em qualquer organização seja ocupada por mulheres, né? Isso que a Magazine Luiza, por exemplo, tenta cumprir quando ela lança aqueles programas de trainee só para negros ou só para mulheres negras, né? A seriedade com a qual a Luiza Trajano ela trata isso na empresa dela, essas questões, né, de diversidade, inclusão, equidade, é inspiradora, assim. Ela é um exemplo, né, de executiva. Então, se 14% da população brasileira tem deficiência, o ideal é que também na veterinária
a gente tenha 14% de veterinários com deficiência. Se 7,5% da nossa população é LGBTQIA+, então 7,5% dos veterinários ou do quadro de funcionários de uma organização deveria também ser LGBTQIA+. E então, vamos lá, o que é inclusão? A inclusão, ela está relacionada com como a gente trata o diverso, né? Como você trata quem você convida para trabalhar na sua organização ou para estudar na sua universidade. Tem a ver com promover um ambiente acolhedor, onde todos se sintam livres para ser 100% autênticos, onde todo mundo se sinta devidamente respeitado, valorizado pelos seus pares, onde todos tenham espaço para se expressar suas opiniões, né? E isso faz com que a gente tenha um maior envolvimento do colaborador e uma maior retenção. É fácil a gente convidar, a gente contratar, né? O complicado é reter esses profissionais para poder manter a diversidade em todos os níveis hierárquicos da organização. Esse é o maior desafio, né? E quando a gente se sente acolhido, valorizado, respeitado, a gente tem maior disposição em colaborar e a gente se sente muito mais realizado profissionalmente. Legal. Então, nós já sabemos que é preciso ter uma organização diversa, inclusiva, e aí onde que entra a equidade, então? E então, a equidade, gente, é simplesmente tratar todo mundo igual? Tratar todos da mesma maneira? Não importa a cor, não importa nível hierárquico, não importa se é PCD, né, pessoa com deficiência, se é LGBTQIA+, sem preconceito nenhum, certo? Tratar todo mundo igual. Errado. Igualdade equidade, não é igualdade, é diferente, né? A equidade tem sim tudo a ver com um tratamento justo, a gente tratar justamente as pessoas, mas é no sentido de dar todas as condições e recursos para que todos possam se desenvolver dentro da organização e alcançar os objetivos de cada um, né? Então, acho que essa figura, ela vale mais que qualquer explicação. Então, se a gente for, é, vou dar um exemplo de igualdade, por exemplo, né? Que a gente, olhando aí essa figura, a gente pode refletir um pouco. Ah, na empresa aqui, todo mundo ganha uma bicicleta para poder vir para o trabalho. Igualdade. Não importa de que cor você seja, não importa de que nível hierárquico que você seja, não importa se você é católico, evangélico, todo mundo vai ganhar a mesma bicicleta para poder vir trabalhar. Daí, gente, isso daí é equidade, né? Vamos ver lá. Puxa, eu moro no mesmo quarteirão do trabalho. Eu preciso de bicicleta? Ai, eu moro a 30 quilômetros do trabalho. O que a bicicleta vai me ajudar, né? Ah, eu sou deficiente e eu não consigo pedalar. Então, assim, equidade não é igualdade, não é tudo igual para todo mundo, tá? Ou então, por exemplo, de uma empresa para se desenvolver, né? Olha, todo mundo que trabalha aqui ganha um curso de Word para se desenvolver na carreira. Poxa, mas eu já sei mexer no Word. Eu preciso de um curso de inglês, porque o meu objetivo é eu me tornar uma gerente de vendas internacional e eu precisava do inglês. Eu não posso ter um curso de inglês? Não, Eliane, aqui na empresa, né, é igualdade para todo mundo. Todo mundo ganha o curso do Word. Então, essa é a principal diferença da equidade com a igualdade, tá? Na equidade, cada um recebe a ferramenta necessária
para se desenvolver, para atingir o seu objetivo, bom? Então, poxa, quando a gente fala de, vamos aumentar a diversidade na empresa, vamos contratar X% de negros, vamos contratar X% de PCD, LGBTQ+, só que eu não faço nada para desenvolver essas pessoas, né? Para elas ficarem, não adianta nada, tá? Então tá. A gente já falou igualdade, falou de equidade. Por que que então a gente tem tanta dificuldade, né, com cumprir os objetivos de diversidade, equidade e inclusão numa organização? É tudo tão legal, né? Tudo tão intuitivo, tão humano, né? Porque a gente tem o tal do cérebro, do nosso sistema límbico. O culpado é ele. O nosso sistema límbico tem uma função extremamente importante na nossa vida. Em uma visão assim simplificada, ele é o responsável por automatizar vários processos do nosso dia a dia e facilitar a nossa vida. Então, quando a gente está aprendendo a dirigir, tudo é um estresse, né? A gente tem que olhar o espelho, a gente tem que lembrar de controlar a embreagem e o acelerador, aí a gente tem que mudar a marcha, e tudo, assim, a gente só consegue prestar atenção nisso e é aquele estresse todo. Quando você já passa um tempo, já tem prática, já está dirigindo já há bastante tempo, aquilo se tornou uma coisa automática. E aí, depois, enquanto a gente está dirigindo, quando já tem essa prática, a gente consegue dirigir, a gente já não consome toda a nossa atenção, né? Toda a nossa energia. A gente consegue prestar atenção na paisagem, a gente consegue ouvir um audiolivro, a gente consegue ficar de olho no filho que está atrás ali para ver se ele não está fazendo nada de errado ou que vai se machucar, acalmar o gatinho que está na caixa de transporte do lado, aqui no banco da frente, né? E então ele é um grande aliado nosso. Ele automatiza vários desses nossos processos, das nossas experiências, né, do nosso aprendizado, e tal. Só que ele também ele está linkado com os nossos instintos mais antigos, né, das épocas da caverna. Então, por exemplo, o instinto de sobrevivência. E isso está diretamente relacionado com os nossos preconceitos, por exemplo. Os preconceitos, eles podem ser conscientes ou eles podem ser inconscientes também. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, vocês sempre vão ver, ouvir discussões sobre os tais vieses inconscientes, né? Sempre está associado a esse termo. E aí, o que é, então, um viés inconsciente, né? O viés inconsciente são os vieses, são essas crenças, esses pressupostos, essas atitudes que a gente aprende através das experiências que a gente já teve ou das histórias que a gente cresceu ouvindo, né? Que são ativados involuntariamente, gente, involuntariamente, tá? É inconsciente, tá? Ele é ativado e acontece e ninguém tem culpa por ter esses vieses. E todo mundo tem, tá bom? A culpa é do mecanismo automático do nosso cérebro, tá? O ponto mais importante de tudo isso é que eles podem ser combatidos, apesar de eles serem involuntários, eles podem ser combatidos, graças a Deus, né? Então, para o nosso sistema límbico, devido a todas as vivências, histórias, desde os primórdios das cavernas, nosso sistema límbico, ele acaba associando tudo que é muito diferente da nossa realidade, né, em aparência, ele acaba associando isso a uma ameaça, tá? Por mais conscientemente que a nossa boca fica repetindo para nós mesmos, em alto e bom som, para todo mundo ouvir também, que o que a gente quer é diversidade, que não tem o preconceito, né? O nosso sistema límbico, independente da nossa vontade,
tá? Pode associar que é diferente a uma ameaça, né? E isso influencia na maneira que a gente interage com os outros e na maneira que a gente toma decisões também. Porém, existe também uma coisa muito positiva, tá? Não tá tudo perdido, né? O que o nosso cérebro tenta fazer, na verdade, é satisfazer ou proteger as nossas necessidades básicas, o que ele classifica como necessidade básica para nossa própria sobrevivência, por exemplo. Então, uma das coisas que o nosso sistema límbico classifica como necessidade básica é a equidade, é o tratamento justo, né? É instintivo para o nosso cérebro identificar qualquer traço, qualquer indicativo, por mais leve que seja, de injustiça. Nossa, a gente é capaz de captar qualquer traço de injustiça, de longe, né? Isso graças ao sistema límbico. Isso é muito bacana. Eu não sei se vocês vão se lembrar de um vídeo que rodou aí no Facebook. Era de uma campanha de igualdade salarial entre gêneros, né? E aí eram vários pares de crianças, sempre um menino e uma menina, tinham várias idades, né? De pequenininho a maiores, e eles davam dois potes, tinha uma sala com dois potes, num pote tinha bola azul, num pote tinha bola rosa, eles jogavam todas as bolas no chão e eles davam a tarefa para os dois para pegar, recolher todas as bolas e colocar de volta cada cor em um pote. E no fim, quando tivesse realizado a tarefa, eles iam receber uma gratificação. Aí passa então, né, as várias duplas trabalhando, cada um com a sua estratégia. E aí, quando eles terminavam a tarefa, vinha a pessoa, um adulto, entregava a gratificação, era um copo para cada um, cheio de pedra, uma coisa que não tinha valor, cheio de pedra. Só que o copo dos meninos estava cheio e o copo das meninas era tipo um terço menos, mais vazio. E aí as crianças ficavam inconformadas. Não só as meninas, os meninos também não achavam nada justo, não aceitavam aquilo, né? Então, para a gente ver que, assim, desde pequenininho, a gente tem esse instinto de justiça, né? A gente não tolera a injustiça. É, o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, instintivamente, ele defende, né? E ele protege a gente da injustiça. E aí, isso quer dizer que o nosso cérebro, ele classifica a equidade como uma necessidade básica, tá? Legal. Então, aí a gente já viu que o sistema límbico é o grande culpado, existem aí os vieses, e como eu disse, os vieses a gente tem como combater, né? E aí, o que é que a gente ganha ao combater esses vieses, né? Então é isso, gente. Olha, uma organização que promove a diversidade, inclusão e equidade, ela atrai talentos diversificados, que tomam decisões mais justas, que criam ambientes mais propícios para a inovação, que têm um maior envolvimento dos colaboradores, né? E, consequentemente, uma maior produtividade e uma maior receita, tá? Então, quando a gente transforma isso em números, existem trabalhos que dizem que empresas com grande diversidade de gênero têm 21% mais probabilidade de ter rentabilidade acima da média. Empresas com equipes de gestão diversificadas têm 19% mais receita de inovação. Empresas tecnológicas com equipes de gestão diversificadas tem níveis de produtividade 1,32 vezes mais altos, tá? É isso que as organizações ganham em promover diversidade, equidade e inclusão. Esses são alguns exemplos, né? E aí a gente vai voltar para aquilo que eu estava falando, para um lado mais humano da coisa, que eu tinha aqui falado que o nosso cérebro classifica, então,
a equidade como uma necessidade básica, né? É um instinto que a gente tem desde que a gente nasce. E o que que eu quero dizer com isso? Que importância essa informação tem? O que que ela me traz, tá? A importância é essa, pessoal. Hoje a gente sabe que quando uma necessidade básica é ameaçada constantemente, isso leva a pessoa a um estado de estresse crônico, e o estresse crônico, por sua vez, leva a um processo inflamatório crônico. E os processos inflamatórios crônicos estão diretamente relacionados com doenças como câncer, cardiopatias e diretamente relacionado com menor expectativa de vida. Então, pessoal, a gente sabe que o nosso cérebro não está nem aí para a diversidade, né? Que instintivamente ele associa isso a uma ameaça, né? Mas, por outro lado, ele briga instintivamente pela equidade, né? Ou seja, o nosso foco, ele tem que ser na equidade, né? A gente tem que parar de dar murro em ponto de faca e ficar martelando em diversidade, 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 e empacar aí nesse assunto logo no primeiro passo, na primeira barreira, sabe? A equidade, gente, é uma questão de saúde. A gente está falando de expectativa de vida, né? A diversidade nada mais é, no final das contas, que uma métrica que a gente usa para entender onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? A gente sabe já que ter cérebro significa ter vieses e que a gente age instintivamente contra a diversidade, mas a favor da equidade, né? Então, vamos aproveitar isso, essa informação que agora a gente tem, para parar de dar morro em ponto de faca e vamos substituir, né, as nossas conversas de diversidade por conversas sobre equidade. Vai ser uma coisa mais natural, vai ser uma coisa mais absorvida mais facilmente pelas pessoas, né? Todo mundo quer justiça, tá? E aí eu pergunto, como é então que a gente faz para alcançar a equidade, né? Como que a gente pode ou promover, pelo menos, isso no nosso entorno, né? Para a gente alcançar metas desafiadoras, é muito importante que os objetivos sejam claros, mensuráveis e temporais. Tem que ter um prazo determinado, tá? A gente tem que comunicar claramente os objetivos, né? Essa comunicação tem que ser feita de maneira muito clara, de cima a baixo na organização. A alta direção, gente, ela tem que estar extremamente comprometida com esses objetivos, né? Esses objetivos, eles têm que fazer parte do DNA da empresa, né? A cultura da empresa, né? A alta direção, ela tem que dar exemplo. Então, a gente pode replicar essa cultura na empresa, em todos os níveis, né, de várias formas, através de treinamento, fazendo reuniões frequentes com as equipes, praticando uma liderança inclusiva, discutativa, tá? Cada um tem que contribuir com a sua parte, né? O autoconhecimento, a informação, né, para combater os nossos próprios vieses, né? A gente tem vieses, né? A gente tem que ser humilde para reconhecer que nós temos nossos próprios vieses, né? Inclusive ser aberto e humilde para receber os feedbacks das minorias, né? Um livro que se chama White Fragility fala muito bem sobre isso. É um livro, até uma leitura que eu recomendo demais, né? No fim da aula, vai ter nas referências aí os estudos todos que eu comentei e também esse livro, tá? A mudança começa com a gente reconhecendo nossos próprios vieses, combatendo nossos próprios vieses e mudando o nosso entorno, o ambiente onde a gente trabalha, o ambiente em casa. Existem outras maneiras também
de promover a diversidade, equidade e inclusão, né, através, por exemplo, das comunidades nas redes sociais. A gente tem, por exemplo, aí a Afrovet, né? A Afrovet é uma comunidade de veterinários negros que criou aí uma comunidade no Facebook, no Instagram, e tem uma rede no WhatsApp que é super interessante, inovadora, que chama Vet Pretos BR, que é para indicar veterinários negros para quem quer, veterinário, procurando, né, veterinários negros aí. E tem os coletivos, por exemplo, o coletivo feminista da FMVZ, da USP, né? O coletivo Ercília Cobra. Tem a Amar Mais Vet, que é uma comunidade de vets LGBTQ+. E aí, existe também outro tipo de comunidades, que são as comunidades que surgem dentro das organizações, que são lideradas por colaboradores, né? Como é o caso da Shades e da Pridex, que são comunidades que eu participo ativamente. E aí, o objetivo dessas comunidades, né, dentro das empresas, é promover, criar um espaço seguro de suporte para as minorias, né? Trocar experiências, para poder dar suporte, ajudar a empresa a entender as necessidades dessa minoria, ajudar a empresa a promover a diversidade, a equidade e inclusão, com as sugestões que vêm da comunidade, né? Com o que a comunidade reporta de necessidade. A Shades, por exemplo, é uma comunidade que é ligada a questões antirracistas, né? Nós promovemos reuniões com membros que trabalham, né, na AIDEX em diversos países ao redor do globo. A gente promove bate-papos com líderes pertencentes a essas minorias, né, para que eles troquem as suas experiências, contem como eles superaram as questões do racismo durante a jornada deles para essa liderança, né? Essas comunidades também, através dela, a gente pode promover treinamentos, né? Então, a Pridex, por exemplo, é uma comunidade LGBTQIA+, a gente faz esses treinamentos de não binário e transgêneros para os novos funcionários que estão entrando, né? É uma maneira que a gente achou de contribuir para que o ambiente seja mais inclusivo, né, para essa minoria. E nesse momento, por exemplo, que estou super feliz, uma coisa recente que aconteceu lá na IDEX, Latinoamérica, é que através, né, das comunidades, a gente conseguiu dar o primeiro passo e com o RH estamos desenvolvendo um questionário que vai ser respondido de forma voluntária sobre identidade de gênero, orientação sexual, etnia, idade, e justamente para começar aquilo que eu falei, para a gente entender qual é a situação hoje e a gente poder traçar os objetivos, onde a gente quer chegar e quando, né? E aí eu fiquei super feliz com isso, porque é uma coisa que vocês sabem que no Brasil nem o IBGE consegue fazer de uma maneira adequada, né? E a gente tem muita dificuldade para ter esses dados. Então, na IDEX Latinoamérica a gente vai ter e eu estou muito orgulhosa disso daí. Bom, gente, agora nesses slides a seguir eu deixo aí as referências dos trabalhos, né? Que eu comentei, citei, os números, as porcentagens, aí o que a gente ganha combatendo os vieses, o livro, White Fragility. Então, novamente, gente, eu me coloco à disposição através dos meus contatos para a gente falar sobre diversidade, equidade e inclusão, violência doméstica, comunidades, tá? Qualquer dúvida, se de repente eu puder ajudar. Aproveito para agradecer novamente a todos da coordenação do curso pela oportunidade de estar aqui hoje. E eu espero realmente ter contribuído um pouco com essas experiências sobre o tema. Muito obrigada.